A democracia universal e os direitos foram conquistados não por tinta no papel, não por concessão das elites, das burguesias. Foi conquistado pela luta, primeiro dos trabalhadores, depois das mulheres, dos negros, dos LGBTs. Foi um processo de conquista de direitos pelo sangue nas calçadas e não pela tinta nos papéis. E no Brasil não há como falar dessa luta pelos direitos, dessa conquista desse tesouro que a humanidade produziu, sem falar de Luiz Gama. Bom dia ou boa noite, de acordo com o horário que você estiver me assistindo. Meu nome é Pedro Serrano, sou professor de Direito Constitucional e Teoria do Direito da PUC de São Paulo. Hoje o tema a ser tratado é um livro, mas um livro muito importante, a meu ver, porque trata de uma personagem muito relevante da nossa história, que tem a ver com o momento histórico que nós passamos, e em alguma medida passamos até hoje, e que marca a sociedade brasileira, marca a sombra da sociedade brasileira, digamos assim. O livro trata de uma grande figura, um grande advogado, um grande jurista brasileiro, um dos mais relevantes da nossa história, Luiz Gama. O livro de Bruno Rodrigues de Lima, Luiz Gama contra o Império. Na realidade, isso aqui é pelo Bruno, na Universidade de Frankfurt, e que acabou ganhando o prêmio Otto Hahn da Sociedade Max Planck, como um trabalho realmente invulgar de pesquisa científica, histórica e jurídica. E trata da luta pelo direito no tempo do escravismo. As revoluções inglesa, francesa e americana, no vulgo, na conversa que a gente tem de dia a dia, muitas vezes são tratadas como revoluções que trouxeram ao mundo a democracia universal que nós vivemos hoje, e essa, vamos dizer, universalização dos direitos que a gente pelo menos chegou a cheirar um pouco no nosso tempo, né? Não chegamos propriamente a viver, mas vimos declarações nesse sentido, pelo menos, né? E não é verdade. Na realidade, essas chamadas revoluções burguesas instauraram regimes políticos e jurídicos em que havia a pretensão de um exercício do poder político pela cidadania, mas a figura do cidadão era uma figura restrita. O cidadão era o homem branco, dotado de patrimônio ou renda. Esse era o exercente verdadeiro do direito à cidadania formal entendida aqui como direito a votar e ser votado. E o exercício dessa cidadania formal, que significava poder político, exercício de poder político do voto, acabava implicando no exercício ou na concessão de direitos materiais. Havia uma compreensão de que esse homem branco, dotado de patrimônio ou renda, era o cidadão responsável, o maioridade no sentido não numérica, mas maioridade no sentido de ter uma capacidade maior de intelecção, de compreensão, de racionalidade, portanto, de exercício do poder político, a pessoa mais habilitada a exercer o poder político. A mulher era considerada titular de direito, mas exercia seus direitos através do marido, né? Os trabalhadores eram dependentes dos patrões, né? Portanto, dependiam da responsabilidade dele para poder exercer o trabalho, etc. Portanto, eram considerados seres menores que dependiam desse ser maior. Os negros do Novo Mundo sequer eram considerados seres humanos. Aqui no Brasil eram considerados gado, né? Semoventes, né, na nossa legislação. Nos Estados Unidos, em vários estados do sul dos Estados Unidos, etc., considerados 3/4 humanos, chegava a haver esse tipo de declaração em lei. Nenhum ser humano propriamente era. Ou seja, nós não tínhamos um exercício universal de democracia. A cidadania formal, o direito a voto e a ser votado não era universalizado. Isso, obviamente, implicava numa pauta de direitos muito reduzida e muito destinadas a esses homens brancos, a titularidade real, o exercício real desses homens brancos dotados de patrimônio ou renda. A democracia universal e os direitos foram conquistados não por tinta no papel, não por concessão das elites, das burguesias. Foi conquistado pela luta, primeiro dos trabalhadores, depois das mulheres, dos negros, dos LGBTs. Né? Foi um processo de conquista de direitos pelo sangue nas calçadas e não pela tinta nos papéis. Em 1848, em junho, né,
nas jornadas de junho de Paris, no período da Primavera dos Povos, os trabalhadores surgem como atores políticos. São massacrados por Louis Bonaparte, mas surgem como atores políticos na Europa. Décadas depois vêm a conquistar seu direito a voto, e com a conquista ao direito a voto, uma série de outros direitos vem como consequência. As mulheres sufragistas, no começo do século XX, mais de 1.000 são presas no Reino Unido, muitas morrem, lutam para conquistar o seu direito a voto, e em cada país vão conquistando, e com isso conquistam também direitos materiais, né? Os negros na América do Sul, com muita luta, na América do Sul e na América do Norte, conseguem desenvolver uma ampliação de seus direitos, romper com o escravismo, pelo menos numa primeira etapa, não conseguem romper com o racismo, mas conseguem romper com o escravismo e conseguem com isso conquistar vários direitos. A mesma coisa os LGBTs na sua luta, né? Portanto, os direitos foram um processo de luta. E no Brasil, não há como falar dessa luta pelos direitos, dessa conquista, desse tesouro que a humanidade produziu, sem falar de Luiz Gama. O Brasil é um país, digamos, atingido sensivelmente, intensamente, pelo fenômeno do escravismo. Foi o grande país do mundo, produtor desse modo capitalista de produção, que estabeleceu esse modo capitalista de produção. O escravismo foi um modo capitalista de produção e um fenômeno que só ocorre na modernidade. Por isso que não é escravidão, é escravismo. Ou seja, é verdade que a humanidade sempre produziu escravidão como despojo de guerra, normalmente ligada à figura da guerra, né, desde a antiguidade, etc. Mas é na modernidade que corpos vão ser sequestrados para serem transformados em mercadorias. Ou seja, esse fenômeno do escravismo, transformar corpos em mercadorias, é um fenômeno exclusivo da modernidade, um modelo, um modo de produção próprio do capitalismo, né? E que aqui no Brasil teve o país onde mais intensamente foi aplicado, né? Os Estados Unidos teve também uma intensa aplicação do escravismo, mas lá foram cerca de 400 mil pessoas escravizadas. Aqui no Brasil nós tivemos 4 milhões, 10 vezes mais. Um país onde maior número de escravos do mundo, de pessoas escravizadas, e uma intensa produção com essa, vamos dizer, a utilização desse tipo de mão de obra. E também foi o país onde o mais longo período de escravismo ocorreu, foram mais de 300 anos. E no pós-escravismo, nós continuamos a ter um racismo estrutural. Por exemplo, na década de 30, houve na América Latina a produção de constituições sociais, né? Exemplo da Constituição de Weimar, da Constituição Mexicana. E nós tivemos aqui a Constituição de 34, de curta vigência, mas que estabeleceu uma série de direitos sociais, dentre eles a educação pública. Mas no seu artigo 138, a linha B, estabeleceu a eugenia como um princípio da educação pública brasileira, ou seja, a hierarquia entre raças, né? Portanto, nós, até a nível constitucional, nós tivemos a declaração explícita do racismo, né? Por isso que aqui no Brasil, quando se fala de cotas de débito histórico, tem muito mais intensidade do que nos outros países, porque aqui foi uma política pública de natureza constitucional, expressamente constitucional. Mas, de qualquer forma, esse racismo nos aflige até hoje. Mas a figura de Luiz Gama foi a de um jurista e advogado absolutamente fundamental na luta pelos direitos antirracistas, né? Foi uma figura histórica, um dos maiores juristas que nós tivemos, né, em toda a nossa história. Uma figura a ser não só cultuada, mas estudada, pesquisada. E essa pesquisa aqui do Bruno é uma das melhores, talvez, já feita sobre a vida e sobre o conteúdo da luta pelos direitos de Luiz Gama. Merece muito ser lido. Portanto, a minha coluna dessa semana é uma homenagem a esse grande advogado, grande jurista, esse lutador pelos direitos, lutador antirracista, né? Esse advogado, jurista negro, que teve um papel absolutamente relevante na nossa história, né? E um convite para que vocês leiam o trabalho do Bruno Lima, que realmente vale muito a pena conhecer mais esse personagem relevantíssimo da nossa história e do nosso direito. Carta Capital completa 30 anos em 2024 e promove um ciclo de debates fundamentais para o futuro do Brasil.
A primeira rodada acontece no dia 14 de maio, em Brasília. Grandes líderes, tanto do setor público quanto do setor privado, falarão sobre como a retomada da Agenda 2030 da ONU pode impulsionar nossa reindustrialização sustentável e fortalecer as exportações. O evento terá transmissão ao vivo e gratuita no site de Carta Capital e no YouTube. Para mais informações, acesse cartacapital.com.br/Um Projeto de Brasil.